Graça e paz. Amém. Vamos compartilhar da palavra de Deus. Amém. Abra sua Bíblia comigo no livro de João, capítulo 12. Evangelho de João, capítulo de número 12. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 3. Evangelho de João, vou ler aqui na NVI, isso aí. Diz assim, versículo 1 até o versículo 3. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitou dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então, Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Amém? A casa se encheu com a fragrância do perfume. Quero aproveitar que hoje, o Dia Internacional das Mulheres, geralmente, muitas vezes a gente traz a palavra e geralmente a gente fala muito, de Paulo, Davi, Moisés. E hoje Deus colocou no meu coração e eu quero compartilhar com você sobre essa mulher aqui, chamada Maria. Essa mulher é uma mulher que ficou marcada na Bíblia em alguns episódios, Se a gente lembrar aqui, a gente vai lembrar o episódio que mais marcou a vida dessa mulher, foi o episódio a qual Jesus estava indo na casa dela, e ela tinha uma irmã chamada Marta, que se preocupou em arrumar as coisas, em preparar a casa, porque Jesus estava indo lá. As duas eram irmãs de Lázaro. E enquanto Jesus chegou e Marta estava preparando as coisas, arrumando a casa, preocupada em receber Jesus, que é uma coisa correta, que eu imagino que a maioria das mulheres iriam fazer, e ela estava varrendo, procurando a forma de Jesus ser bem recebido. E a Bíblia fala que Maria simplesmente deixou Marta trabalhando sozinha e sentou ao lado de Jesus para ouvir o que ele estava falando. Jesus, no final desse texto, no final daquele texto, ele fala que Maria escolheu a melhor parte. Então, esse é o lado mais conhecido de Maria. Tem um outro episódio também, que quando Lázaro morreu, chamaram Jesus, e Jesus demorou um pouquinho para chegar, na verdade. Teve alguns compromissos no intervalo, alguns imprevistos no intervalo até chegar onde Lázaro estava. E também Maria ficou conhecida por chegar diante de Jesus. Marta chegou e falou, e depois Maria, quando viu que Jesus estava vindo, saiu correndo, prostrou diante dele e falou: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. É uma outra, está em João 11, um pouquinho antes desse texto que nós lemos. É uma outra marca dessa mulher. E a terceira é essa a qual nós acabamos de ler, a qual fala que Jesus foi jantar na casa deles, na casa de Lázaro, na casa de Marta e na casa de Maria. E fala aqui o texto que nós acabamos de ler. Eu quis dar essa introdução, mas eu queria deixar para vocês aqui 3 perguntas para nós, para que você possa refletir. E eu vou responder essas 3 perguntas com essa história de Maria. E no final da mensagem eu vou responder essas 3 perguntas de acordo com Jesus.
Primeira pergunta que eu queria que você refletisse é o quanto você está disposto a dar a Jesus. Você já fez essa pergunta? Quanto que você está disposto a dar do que você tem a Jesus? Você já parou para pensar qual que é a disposição do seu coração, a disposição da sua vida? Se Jesus te pedisse, será que você já teria preparado no seu coração quanto que você estaria disposto a dar a Jesus? Segunda pergunta que eu queria que você refletisse. Guarda essa primeira pergunta e agora guarda essa segunda. O que você estaria disposto a fazer por Jesus? David e a Ju acabaram de vir aqui e falaram que tem no coração o desejo de servir. Sei que muitos aqui também têm esse desejo, mas queria que você refletisse aí no seu coração o que você estaria disposto a fazer por Jesus. E a terceira e última pergunta é: o que você abriria mão por causa de Jesus? O que você tem? Essa é uma pergunta desafiadora. O que você tem que você teria coragem de abrir mão por causa de Jesus? Será que a gente teria disposição no nosso coração para essas coisas? Será que a gente teria disposição no coração para abrir mão de alguma coisa por Jesus? Será que a gente teria disposição no coração a fazer, ter disposição a fazer por Jesus? As mulheres, como nós vimos aqui, as mulheres são maioria, bem maioria, muito maioria aqui. Mas mulher tem uma forma mais intensa de fazer as coisas, sim ou não? Teve um homem que fez assim, sim. Mulher tem essa característica, né? Mulher é intensa para fazer as coisas. Mulher, quando vai fazer as coisas, você pode ter certeza que ela vai... Ela se entrega, ela vai fazer aqui. Quando o homem, às vezes, é mais... né? Daniel falou que o David, a Ju já combinei aqui, o David fala um pouco mesmo. Mulher, ela se doa mais para as coisas, né? Estava vendo aqui, eu estava ali no cantinho, na hora aqui do louvor aqui, tinha 70 mulheres para 3 homens. Mulher tem essa característica de se entregar, de ser intensa, de ser disposta. E eu quero dar os parabéns para vocês por causa disso. É uma característica que muitos de nós, homens, às vezes não temos com essa perfeição que vocês têm. Então, dentro dessas perguntas, eu queria que os homens aprendessem com as mulheres e que as mulheres aprendessem aqui com Maria. Com essa Maria aqui, que aí, no final, com certeza, todos nós sairemos daqui edificados. Amém? De acordo com essa primeira pergunta, quanto você estaria disposto a dar ao Senhor? Vou repetir aqui o versículo de número 3, diz assim: então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e o enxugou com seus cabelos. Esse versículo deixa bem claro que Maria tomou o perfume mais caro que ela tinha. O texto deixa bem claro, depois você vai, se você continuar lendo o texto depois,
Você vai ver o tanto que a mulher é intensa e o tanto que o homem às vezes é meio devagar. Porque Maria fez isso e depois chegou um homem e falou: não precisava fazer isso tudo não, esse perfume aí é caro demais. Esse perfume aí, se a gente pegasse ele aí, em vez de você jogar fora aí nos pés de Jesus, nossa, a gente podia fazer outras coisas. Olha como que o homem é, né? Às vezes. Esse óleo, meu querido, que Maria usou para ungir os pés de Jesus, era o sacrifício que ela tinha ali. Ela tinha aquilo que ela tinha de melhor ali, foi o que ela usou para adorar Jesus naquela noite. Poderia pegar lá, né, como o próprio homem aqui no restante do texto, ela poderia pegar um mais baratinho, ou ela podia pega lá um copo d'água, pega uma bacia d'água, ou pega um óleo daquele que tem lá na igreja e vamos ungir os pés de Jesus, mas não, querido. Se a gente fosse responder aqui o quanto você estaria disposto a dar para o Senhor, a resposta de Maria seria: eu estaria disposta a dar o que eu tenho de melhor, o que eu tenho de mais caro, o que eu tenho de mais valor, o que eu tenho de mais precioso. Às vezes nós queremos dar para o Senhor aquilo que nos sobra, ou aquilo que não é tão importante para nós. Nisso, muitas das vezes, nós temos disposição para dar para o Senhor. Mas aqui fica um exemplo de uma mulher que deu o perfume mais caro. Maria entendeu que tudo que ela possuía tinha sido concedido por Jesus. Nós cantamos aqui hoje: tu és digno de tudo. Nós cantamos aqui às vezes: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Mas às vezes, quando é preciso nós darmos ao Senhor, nós esquecemos que Ele é digno de tudo. Aí você está falando então você está falando de valor financeiro? Também. Mas às vezes nós não estamos dispostos a dar ao Senhor o nosso tempo, que é tão precioso para nós. Às vezes nós temos tempo para fazer todas as coisas, nós temos tempo para trabalhar, temos tempo para ver as coisas que nós precisamos, nós temos tempo para ver o celular, nós temos tempo para todas as coisas. E às vezes o que é que é uma coisa mais preciosa para nós hoje do que tempo? Para quem aqui o tempo é precioso? Para mim é. Tem gente que se pudesse ia querer que o dia tivesse 30 horas, não é? Nossa, se o dia tivesse 30 horas ia dar para mim. Tinha um banco aí que fazia uma propaganda que falava que ele era o banco 30 horas. Quanto que você está disposto, querido, a dar para Jesus? Quanto que você, mulher, tem sido intensa por Jesus? Quanto que você, homem, tem sido intenso por Jesus? Quanto que a comunidade do caminho, quanto que nós como família estamos dispostos a dar por Jesus? Financeiramente, quanto que nós estamos dispostos a dar para Jesus? Para a ajuda dos irmãos, para a ajuda dos necessitados. Jesus fala: olha, aquele que me honrou, aquele que veio a mim, é aquele que ajudou lá os enfermos, é aquele que ajudou os necessitados, é aquele que quando estava ajudando lá, era esse. Pergunta para o seu irmão assim: quanto você está disposto? Ficou baixinha essa pergunta, hein? Foi quase um sussurro, hein?
Você está disposto a dar o seu perfume importado? Ou você está disposto a dar aquilo que você não usa mais? Primeira característica dessa mulher, primeira resposta que ela pode dar: eu estaria disposta a dar o mais caro para Jesus. Segunda pergunta que eu fiz e que quero responder também de acordo com esse texto é: o que você estaria disposto a fazer por Jesus? O que você está disposto a fazer por Jesus, querido? Maria, além de usar o perfume caro, ela ainda teve a ação de ungir os pés de Jesus. Ela entendeu, querido, que Jesus era maior do que qualquer bem material que ela podia ter. Ela entendeu que Jesus era maior do que qualquer coisa natural que ela poderia fazer. E a Bíblia faz que ela se jogou aos pés de Jesus e ungiu os pés dele. Mais uma vez nós cantamos: tu és digno de tudo. O que você está disposto? Maria mostra aqui que ela tinha disposição em servir e ela tinha disposição em se humilhar. Às vezes nós temos muita disposição, sabe de quê? De pedir. Às vezes, muitas das vezes, nós temos muita disposição em pedir ao Senhor. Se você fazer uma porcentagem aí da sua oração, você vai ver que uma grande parte, acima da metade dessa porcentagem, nós estamos pedindo ao Senhor. É errado pedir ao Senhor? Não. Mas é certo nós termos a disposição que essa mulher teve de servir e se humilhar diante de Jesus. Talvez você está aqui nessa noite e há muito tempo você não tem essa experiência de se prostrar nos pés de Jesus. Tem uma música que a gente canta aqui que fala assim: olha, se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu favor. Se eu me humilhar diante do teu altar, se você tiver a disposição de servir, se você tiver a disposição de falar: Senhor, eu estou aqui aos seus pés, eu não estou aqui apenas para te pedir, eu estou aqui para te adorar com aquilo que eu tenho. Muitos dos milagres, querido, que a gente encontra no Novo Testamento, aqui nos Evangelhos, você pode perceber que a Bíblia fala assim, que a pessoa chegava diante de Jesus, o adorava. E depois que ele adorava, ele: minha sogra está assim, minha filha está assim, o meu filho está endemoniado aqui. Mas a maioria deles, a Bíblia fala que eles chegavam e adoravam o Senhor. Maria, na outra ocasião, lá no capítulo 11, quando Jesus vinha, Lázaro estava morto, o irmão dela estava morto. A Bíblia fala que quando ela ouviu falar que Jesus estava lá, ela saiu correndo, deixou tudo que tinha, chegou aos pés dele e começou a adorar. E no meio daquela adoração ela falou: se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não morreria. Não tem essas palavras na Bíblia, mas certamente ela diria assim: Senhor, se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não morreria, porque o Senhor tem todo o poder, porque o Senhor é poderoso para fazer
infinitamente mais, porque o Senhor é o caminho, a verdade, o Senhor é a vida, o Senhor é a ressurreição. Mas a primeira coisa que ela fez ao chegar perto de Jesus, mesmo com seu irmão morto, foi adorar ao Senhor. No meio do jantar, no texto que nós lemos, a Bíblia fala que Marta estava lá, Lázaro estava lá, e ela se jogou e começou a ungir os pés de Jesus. Eu imagino, querido, que os pés de Jesus não era dos mais vistosos, não. Só andava a pé. Terra, não é? Barro, terra. Ah, mas ele era Jesus, ó, aquele, mas andava igual todo mundo. Não é? Estava andando. Quanto que você está disposto? Pergunta para o seu irmão, quanto você está disposto a fazer por Jesus? Terceira e última pergunta. O que você abriria mão por causa de Jesus? Essa eu acho que é a pergunta que mais me desafiou. Uma das definições, querido, de idolatria, que é algo que a Bíblia condena, uma das definições de idolatria é tudo aquilo que você coloca no lugar de Jesus. Às vezes você acha assim, a pessoa idólatra é aquela pessoa que adora uma imagem, querido, tudo aquilo que você coloca no lugar de Jesus, ela se torna uma idolatria para você. O que você estaria disposto a abrir mão por causa de Jesus? Quer ver uma idolatria que muitas pessoas cometem sem saber? Os filhos. Sim ou não? Os filhos, sim. Muitas das vezes, querido, nós praticamos idolatria com os nossos filhos. Por quê? A gente fica doido para ter um filho. Quando o filho nasce, fala, minha vida nasceu de novo. Deus abriu mão do que Ele tinha de mais precioso para nós. Às vezes você não idolatra o filho, mas às vezes, homem aí, cara, homem é doido com carro. Às vezes compra o carro, meu Deus, quer ficar dentro do carro, quer limpar o carro toda hora, quer, nossa, meu carro, não sei o que, não gosta do meu carro, querido, dá para levar, não, no meu carro não dá não, cuidado para entrar no meu carro. Quanto você estaria disposto a abrir mão por causa de Jesus? Tudo aquilo que nós temos vem dele e é para ele. Tem uns irmãos aqui, nós temos uns irmãos aqui, cara, que a gente quase compartilha do mesmo carro. Por quê? Porque o carro não é nosso, o carro é de Jesus. Foi Ele que nos concedeu. O filho, querido, não é nosso, o filho é de Jesus, porque foi Ele que nos concedeu. A casa, meu irmão, não é nossa, a casa é de Jesus, porque foi Ele que nos concedeu. O trabalho não é nosso, o trabalho é de Jesus, porque foi Ele que nos concedeu. Tudo é dele, por Ele e para Ele. Amém? Eu quero te encorajar nessa noite a você ter mais disposição para aquilo que você pode abrir mão para Jesus. Tem gente que idolatra o seu cônjuge. Casou, acabou.
Minha vida está aqui. Ia na igreja todo dia. Achou a costela perdida, acabou. Ô, meu irmão, você sumiu da igreja? Estou namorando. O que você está disposto, meu irmão? A abrir mão por causa de Jesus? Deixa eu responder o que Maria respondeu. Versículo 3 novamente. Então Maria pegou um frasco do nardo mais puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e o enxugou com os seus cabelos. Talvez você não sabe. Cabelo para nós hoje, para nós homens então nem se fala, né? Para as mulheres o cabelo é precioso. Sei que é. Meio massa quando vai lavar aquele cabelo. Eu sei que é precioso para as mulheres o cabelo. Meu irmão, mas naquela época, deixa eu te falar uma coisa. As mulheres não podiam andar com o cabelo solto. Cabelo era sinal de honra. Cabelo era sinal de respeito. Cabelo era sinal de, meu cabelo está preso, ele é precioso, eu sou uma mulher. Além do perfume caro, além de pegar no pé, não muito vistoso, como disse o Eldes, a Bíblia fala que ela soltou os cabelos e enxugou os pés de Jesus com o seu cabelo. O Judas lá, que se você continuar o texto, você vai ler, que reclamou do perfume, imagina do cabelo. Ele está falando, não tem um pano não? Não tem uma toalha nessa casa não? Por que essa mulher está enxugando? Já gastou o perfume caro, para que ela está enxugando com o cabelo? Ela está sendo desonrada. A Bíblia fala que ela jogou o perfume mais caro, soltou o cabelo e enxugou os pés do Senhor. Sabe o que ela estava disposta? Sabe o que Maria abriu mão por causa de Jesus? Ela abriu mão da sua honra. E nós? Quantas vezes nos envergonhamos por causa do Evangelho? Quantas vezes não abrimos mão das coisas por causa de Jesus? E vem uma mulher intensa, simplesmente dá o que ela tinha de mais precioso e enxuga com a sua honra. Tudo isso porque ela sabia que tudo vinha dele e era por ele e para ele. Eu quero encorajar você que é mulher nessa noite a continuar sendo intensa. Tem homem olhando para mim falando, Juninho, você tem certeza? Tenho. Continue se entregando. Continue sendo intensa naquilo que Deus te deu para fazer. Você que é homem que está aqui nessa noite, pega o exemplo das mulheres que te cercam. Às vezes nós achamos até meio simples. Em casa, por exemplo, é meio barmacar. Vamos dar uma varrida na casa aqui. Dá uma varrida, não. Nós vamos arrumar a casa. Vamos jogar uma aguinha aqui. Vamos jogar uma aguinha, não. Vamos esfregar.
Ah, vamos servir ao Senhor lá, os homens. Ah, vamos servir ao Senhor. Não, vamos servir ao Senhor com tudo que temos. Ah, vamos adorar o Senhor aqui, qualquer coisa a gente levanta a mão. Não, vamos soltar o cabelo. Vamos adorar o Senhor com tudo que temos. Maria deu o que ela tinha de mais caro. Ela estava disposta a ungir os pés de Jesus. E ela abriu mão de toda a sua honra por causa de Jesus. Se Jesus fosse responder essas perguntas, certamente, quanto Jesus você estaria disposto a dar por nós? A sua própria vida. Foi o que Ele fez por mim e por você. Amém? Sabe o que Jesus está disposto a fazer por nós? O que Ele já fez. Deu a sua própria vida por nós. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Sabe o que Jesus estaria disposto? Sabe o que Jesus estava disposto a fazer por nós? Se entregar numa cruz. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez, para que por meio dele fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia! Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez para que por meio dele fôssemos feitos justiça de Deus. Sabe o que Ele teve a disposição de fazer por nós, querido? Se entregou até a morte, a Bíblia fala em morte de cruz. Você pode agradecer ao Senhor por isso? Obrigado, Senhor. Obrigado, seu amor que o Senhor fez por nós. Que o Senhor fez por nós, o que o Senhor faz por nós, o que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Senhor. A Bíblia fala que Jesus, quando estava aqui, Ele não se fez como Deus, antes se humilhou. Aquele que não conheceu o pecado. Terceira pergunta, se nós fizéssemos a Jesus, o que você abriria mão por nossa causa, Jesus? Jesus abriu mão de toda a sua glória. O que nasceu numa manjedoura poderia ter nascido num palácio. O que andou a pé para curar enfermos, para salvar vidas, podia estar fazendo de Uber Black. Ele abriu mão de toda a sua glória. Por mim, por você. E nós, que estamos dispostos a fazer por Ele. Porque dele, e por Ele, e para Ele, são todas as coisas. Tudo que nós temos vem dele. Então, quando nós às vezes nos pegamos assim, Jesus nos pede uma coisa, Jesus isso aqui, mas tudo vem dele. É financeiro, é saúde, é tempo, meu irmão. Fico pensando, às vezes a gente nega um tempo para passar para o Senhor e às vezes às vezes a gente deixa de estar com o Senhor, pensa que não acontece uma outra coisa, a gente passa todo o nosso tempo ali com aquilo que perdeu, porque tudo vem dele e precisa ser para Ele. Eu quero terminar
dizendo qual que é a finalidade dessa palavra. A finalidade dessa palavra não é que você saia daqui, eu não estou fazendo, eu não estou disposto, eu não estou isso. A finalidade dessa palavra é te mostrar que nós precisamos adorar a Deus acima de todas as circunstâncias. Nós começamos cantando isso aqui. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Adorarei somente a Ti, Jesus. A finalidade é que você saia daqui nessa noite reconhecendo que tudo vem dele e que tudo é para ele. A finalidade é que você saia daqui nessa noite com a decisão de se voltar para Deus. Com a decisão de você que ainda não conhece esse Deus poderoso, digno de uma mulher ungir os seus pés e secar com seus cabelos. A finalidade aqui é que você abra o seu coração, porque a Bíblia diz que Jesus está à porta. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta do seu coração, eu vou entrar e vou cear com você. A finalidade aqui é que você adore ao Senhor. A finalidade aqui é que você tenha disposição em conhecer ao Senhor. A finalidade aqui é para que nós, como igreja, como família de Deus, tenhamos a disposição de conhecê-lo e prosseguir em conhecer ao Senhor. Fica de pé no seu lugar, vamos orar. Comece a orar ao Senhor. Fala com Deus, deixa o Espírito